Ser mentiroso é uma doença? Sim, ser mentiroso é uma doença. E não, ser mentiroso não é uma doença. Qual é a diferença? Fique comigo e nós vamos descobrir. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Psicologia, Fé e Ação. Eu sou o Pastor Marcos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mentira. As várias faces da mentira, nós vamos descobrir algumas hoje. É claro que é um assunto que tem muito mais a se falar, mas nós vamos falar um pouco sobre mentira. A pessoa que mente enquanto doença, ela tem algumas características e nós vamos descobrir hoje. Então, a mania de mentir, a mitomania. O que é a mitomania? O que é um mitomaníaco? O mitomaníaco, ele tem algumas características, como eu disse. Primeiro, ele mente sem nenhuma razão. Ele não vai levar nenhuma vantagem financeira, pessoal, emocional. Simplesmente, ele tem o hábito de mentir, ele tem a mania de mentir. Ele está sempre mentindo por alguma razão. Ele encontra com um amigo, começa a conversar e o amigo começa a falar sobre determinado assunto. Supermercado, vamos supor. E ele foi num supermercado que é muito mais barato do que o do amigo, comprou coisas muito melhores e o amigo não está gostando do assunto, muda de assunto e começa a falar de uma viagem. Bom, ele também fez uma viagem, talvez para o mesmo lugar que você fez, que a outra pessoa fez, e foi melhor, igual, também teve em praias. Então tudo que o outro fizer, ele fez igual, fez melhor, e conta-se uma história muito parecida com a primeira história. Então esse é o que tem mania de mentir. Ele está mentindo o tempo todo, sem nenhum interesse, sem nenhuma vantagem, mas ele tem esse hábito de mentir o tempo todo. Essa mitomania, ela é sempre acompanhada de outras doenças. Por exemplo, mania de grandeza. Então você está falando sobre o seu carro. Ele tem um carro melhor, ele tem um carro que é mais potente, com um motor mais potente. Você vai falar sobre outro assunto, sobre seu filho, sobre a faculdade do seu filho. Ele também tem um filho. Ou, se ele não tiver filhos, ele tem um sobrinho, ou ele tem um primo que vai estar melhor que você. É a mania de grandeza. Também tem o sentimento de inferioridade, junto com a mania de mentir, que é aquele sentimento de estar sempre contando uma mentira para ser visto, para estar no meio das pessoas. E qual que é uma outra característica? A fragilidade das mentiras. Por quê? Porque ele está inventando uma mentira agora, nesse momento. Você está contando o que está acontecendo com você, você está contando sobre um acidente que aconteceu dentro da sua casa com a sua tia, e ele começa a contar sobre o acidente, e você vai fazer algumas perguntas para ele. Fala assim, para que hospital ele foi? E de repente ele vai falar assim, então, eu acho que foi para o Mário Gatti. Então, eu não lembro qual hospital que ele foi, não lembro direito qual hospital a pessoa foi. Ou seja, é uma mentira muito frágil, porque ele acabou de inventar e ela ainda não está alçada, encostada em nada. Então não é uma mentira que é premeditada, é uma mentira que ela é inventada naquele momento. Então esse é o mentiroso, que ele é uma doença. A mitomania é uma doença e ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Há um outro tipo de mentiroso, que é a falha de caráter. Esse tipo de mentiroso já não é uma doença. Ele pode mentir o tempo todo, ele pode estar sempre mentindo, mas ele está sempre mentindo para levar vantagem em alguma coisa. Vamos supor, ele tem um vício, ele é drogado ou ele tem algum vício. Ele está sempre mentindo para poder sair, para poder ir usar droga. Ele fala que vai em determinado lugar, mas vai em outro. Isso não é o mitomaníaco, já é uma mentira que ele está levando vantagem. E também é premeditado a mentira. Então isso a gente vai colocar no desvio de caráter. A mentira para se levar vantagem. Um outro tipo de mentira que a gente conhece, que a gente vê muito, é aquela uma do sarcasmo. A pessoa faz pequenas piadas com o outro, faz pequenas brincadeirinhas com o outro. A psicologia vai chamar de xiste. Nós vamos falar que isso é sarcasmo. O outro está tirando uma onda. E sempre termina dessa maneira. Faz-se a piada, faz-se a brincadeira e termina sempre assim. Eu só estava brincando com você. E essas coisas, elas falam da vida do outro,
Parte são verdades, parte são exageros, mas sempre com a intenção de magoar, sempre com a intenção de causar um dano emocional no outro, sempre com a intenção de desvalorizar a outra pessoa, enquanto ela cresce em cima daquela pessoa com uma piadinha. Então, esses são tipos de mentiras que a gente pode colocar. Como eu disse, existem outros, mas a gente vai falar sobre esses 3 hoje. E eu queria começar falando sobre esse xiste e o que a palavra de Deus fala sobre isso. Lembrando que o xiste é o sarcasmo, né? Aquela mentirinha sarcástica que você faz com o outro. Eu queria pegar Provérbios 26, no versículo 19, eu queria ler para você. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo. E depois diz, eu só estava brincando. Então a palavra de Deus vai falar sobre isso. Fala que a pessoa que faz isso é como um louco que atira flechas sobre o outro. Ou seja, essa é um tipo de brincadeira que a palavra de Deus vai chamar que é uma brincadeira mortal, que mexe com o íntimo do outro, que mexe com a moral do outro, que mexe com a dignidade do outro. E você começa a inferiorizar a pessoa. Isso acontece entre amigos, entre chefe e às vezes o subordinado, entre pai e filho, entre marido e mulher, entre mulher e marido. Então esse é um tipo de coisa que nós precisamos prestar muita atenção. Se nós estamos sofrendo isso ou se nós somos o causador disso. Sempre aquela brincadeirinha que deixa a moral do outro baixa. Então a palavra de Deus fala sobre isso e a palavra de Deus é muito clara em falar que nós estamos matando a outra pessoa. Tome cuidado com isso. É uma mentira que acaba destruindo o outro, destruindo a dignidade do outro. Um outro texto que eu quero pegar para você está em João, no capítulo 8, no versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não havia verdade nele. Ou seja, aqui está falando que o diabo ele é o pai da mentira e é ele a quem os fariseus serviam. Então a mentira, para a palavra de Deus, ela provém do diabo. E se o diabo é o pai da mentira, a mentira é a mãe de todos os outros pecados. Quando alguém vai cometer um homicídio, ele primeiro mente, primeiro atrai a outra pessoa e comete um homicídio. Quando a pessoa vai trair, ela certamente vai mentir. Quando a pessoa vai roubar, certamente ela vai mentir. Quando a pessoa vai fazer inúmeros outros pecados que você pode diagnosticar, a mentira, como mãe de tudo isso, ela está infiltrada aí. Então quando Jesus fala que o diabo é o pai da mentira e ele é mentiroso desde o princípio, por quê? Foi com a mentira que ele levou o homem a pecar e foi através do pecado do homem que a morte entrou no mundo. Então ele é homicida desde o princípio. A mentira nos atrai à morte e nos traz a morte tanto física como espiritual. Então o que nós podemos falar sobre mentira e o que podemos deixar para a sua vida hoje falando sobre mentira? Se você percebeu nesse momento desse vídeo traços de uma doença, que você anda mentindo e você não tem razão para isso, não precisaria disso, procure ajuda, procure um tratamento. É muito importante que você trate disso, que você descubra a raiz de tudo isso, para que você possa viver uma vida plena sem mentir. Deus nos deu o livre-arbítrio e você é amado de Deus sem precisar de nenhuma mentira. Agora, se a sua mentira é um desvio de caráter ou se você está sempre fazendo piadas com alguém que o leva a denegrir a sua imagem, cuidado, você não está servindo a Deus, você não está servindo ao Pai eterno, nosso Deus, mas você está servindo a um outro pai. Você tem como pai uma outra pessoa que não é Deus e sim o diabo. Então você precisa começar a transformar o seu caráter. Você pode pedir ajuda dentro de uma igreja, você pode pedir ajuda para um terapeuta,
porque isso também precisa ser tratado, isso também precisa ser diagnosticado. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje, falando sobre mentira e falando sobre a nossa vida cotidiana. A mentira, ela está muito enraizada no meio social, mas nós não precisamos viver mentindo. Nós temos um outro Pai, e o nosso Pai, ele não anda com mentiras, e nós precisamos transformar a nossa vida e tirar a mentira do nosso meio e viver com a verdade. Deus é Deus de verdade, Deus é Deus maravilhoso, que com a verdade você consegue alcançar os céus. Eu quero orar por você, quero orar se você por acaso está sentindo que algo dessa palavra falou com você. Eu quero orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós começamos a conhecer sobre mentira, entendemos que há doenças que nos atingem, porque desde o princípio a raiz do pecado vem distorcendo a nossa vida e nós começamos a viver na mentira, seja ela como doença, seja ela como algo que vem afetando o nosso caráter. Deus Todo-Poderoso, nos livre disso. Espírito Santo do Senhor, entre sobre a vida de pessoas nesse momento, traga a ela o entendimento para que ela possa se livrar das mentiras e viver uma vida plena em Deus, viver uma vida plena sem a mentira na sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Compartilhe, passe para os amigos, vai ser muito importante que outras pessoas possam assistir esse vídeo também. Deus te abençoe.